E na verdade, a preleção, que nós chamamos aqui no centro de preleção, ela serve para que possamos nos preparar para depois receber a fluidoterapia. Então, quando nós estamos aqui refletindo e conversando, nós estamos preparando o nosso espírito para receber aquele passe na sequência. Por isso é muito importante essa nossa concentração, como o André falou, enfim, estarmos fazendo o que estivermos fazendo, né? Porque nós temos às vezes um hábito de estar fazendo alguma coisa pensando em outra. Então vamos fazer o que estiver fazendo. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, né, que é uma preparação da preparação, pedindo a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos mestres, que possamos receber a fluidoterapia, receber aquilo que viemos buscar e que estamos necessitando. Que possamos nos concentrar para que, após o passe, possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Bom, a passagem de hoje é o que a mão esquerda não saiba, o que faz a direita, e fazer o bem sem ostentação. Eu vou ler esse trechinho de Mateus, porque eu acho que é sempre importante nós estarmos cientes daquilo que vamos falar. E ele diz o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser desonrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. O teu Pai, que vês o que fazes em segredo. Olha como é forte essa expressão. Porque nós muitas vezes fazemos as coisas em segredo, achando que ninguém vai saber. Mas Deus sempre sabe o que fazemos em segredo. Então, na verdade, nós nunca fazemos nada em segredo. Nós podemos nos enganar, mas nós efetivamente nunca fazemos nada em segredo. E essa passagem, na verdade, trata dos pilares da doutrina espírita, que é a prática da caridade. Todos nós sabemos que a fé é importante, o estudo é importante, as palavras são importantes, mas a prática da caridade para a doutrina espírita é o ato mais importante. Mas não é qualquer caridade, como diz Jesus na passagem, é a caridade desinteressada. É claro, se você pratica, ou se você faz uma doação ou ajuda uma pessoa, mesmo estando interessado em ser reconhecido, em aparecer nos jornais, claro que aquilo vai ajudar aquela pessoa, não há dúvidas. Mas a pergunta é: você será ajudado? Aquilo serviu para você efetivamente? Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre ato e intenção. Todos os nossos atos são baseados nas nossas intenções. Fora os nossos movimentos espontâneos, tudo que fazemos é uma consequência da nossa vontade, do nosso pensamento. Tudo.
quando mexemos as mãos, tudo. Mesmo inconscientemente, estamos pensando e fazendo. Portanto, a intenção é o que nos move. E essa intenção é que Jesus vem trazer aqui nessa passagem. Que ele disse que alguns hipócritas praticam a caridade no meio da rua, aos gritos, para serem reconhecidos. E esses já receberam a sua recompensa, porque ao que parece, eles acreditam mais, ou têm mais fé nos homens do que em Deus. E esse é um grande equívoco que nós cometemos, porque quando nós temos mais fé nos homens do que em Deus, aquele nosso ato passa a ter uma significância menor, um significado menor. Por quê? Porque quando nós queremos evoluir como espíritos, de nada adianta você praticar a caridade buscando apenas reconhecimento social, ou buscando uma forma de alcançar algum objetivo. Alguns políticos fazem isso, e outras pessoas que não são políticos também. Valeu, pode ser que para ele, para aquele momento valeu, mas como espírito, ele vai ter que prestar conta de tudo aquilo que ele fez e de toda a intenção que o levou a fazer. Porque no fundo, todos nós sabemos as nossas intenções, conhecemos as nossas intenções. Então, quando nós praticamos qualquer ato de caridade, que nós sabemos que pode ser caridade material, mas principalmente a caridade moral. Caridade material é dar dinheiro, é ajudar materialmente, é entregar uma cesta básica, isso é caridade material. A caridade moral, que talvez seja a mais difícil, é aquela caridade que se materializa no perdão, em ouvir uma pessoa, em visitar um doente, em ter paciência no seu trabalho, com a sua família. Essa é uma caridade mais difícil. Paciência com os filhos, com os pais, com os avós. Isso é um tipo de caridade. E é uma caridade que muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer. Muitas vezes dentro da nossa família é o local em que nós teremos mais chances, de praticar a caridade moral. E muitas vezes nós simplesmente preferimos doar uma cesta básica, o que é válido, porém não ter paciência nenhuma dentro de casa, ou não ajudar quem precisa de um conselho, de um apoio, de uma mão estendida. Portanto, quando Jesus fala da intenção, vocês veem a diferença da prática todo mundo se lembra, ou já fez isso um dia, se não fez, que bom, né? Quando alguém, hoje em dia, depois da pandemia ficou mais difícil, porque as pessoas não andam mais com dinheiro, com moeda no bolso. Mas quando as pessoas paravam no semáforo, especialmente em São Paulo, e são vários semáforos de pessoas pedindo, quando você abria, a janela do carro, dava assim o dinheiro, torcendo para nem encostar na pessoa e para se livrar daquela pessoa. Para ela ajudou? Certamente ajudou. Vai ajudar uma moeda, um dinheiro. E para nós? A nossa intenção foi se livrar daquela pessoa, não foi ajudar aquela pessoa. Essa é que é a verdade. Mas eu ajudei. Sim, a sua intenção foi realmente ajudar. Então esse tipo de caridade demonstra que nem todo ato reflete a nossa intenção. Agora, quando você tem um parente que está passando por uma dificuldade, ou se encontra em um hospital, e você vai visitá-lo, conversar, dar um apoio, com certeza essa sua intenção é uma boa intenção.
quê? Porque a caridade moral, ela depende da boa intenção. Ela depende da boa intenção. A caridade material não, ela independe. Basta você praticar o ato e sair. E Deus nos apresenta várias janelas de oportunidade na nossa vida para que possamos praticar a caridade moral e a caridade material. E será que nós conseguimos aproveitar essa janela de oportunidade que aparece? Será que nós conseguimos? Hoje, a maioria de nós vive naquela velocidade 2x, né, do WhatsApp, que nós ouvimos os áudios em velocidade 2x, né, 1,5, 2x. E hoje nós vivemos, por várias circunstâncias, na velocidade 1,5 a 2x. Alguns vivem 1,5 a 2x. Poucas pessoas têm paciência de escutar um áudio na velocidade 1x. Eu sou uma delas. Isso nos faz perder o foco do que acontece ao nosso redor. Porque nós estamos tão acostumados a viver nessa velocidade acelerada, fazer as coisas aceleradas, que nós não conseguimos olhar para as pessoas do nosso lado, ver o que está acontecendo com a nossa família, com o nosso amigo, com o nosso irmão, nossa irmã. E perdemos a janela de oportunidade que aparece em nossa vida. Tem uma historinha aqui desse Admirável Mundo Bom, desse Ricardo Orestes Forni, que é um autor espírita, muito bacana, que diz que o cidadão estava fazendo o seu Cooper pela manhã, correndo, né? E aí uma pessoa pediu, eu vou resumi-la, pediu uma esmola, e ele é um espírita praticante, era frequentador de centro espírita e tal, olhou para aquela pessoa e chegou assim a ficar enfadado com aquela situação e continuou correndo, enfim, com aqueles pensamentos que às vezes a gente tem. Vai trabalhar, você está aí fazendo o quê? Tanta gente trabalhando. Mas aí depois ele começou a pensar e correndo, pensar, resolveu voltar. Deixa eu conversar, ver o que está acontecendo. Quando ele voltou, a pessoa já não estava mais lá. Ele perdeu, além dele perder essa janela de oportunidade, ele se esqueceu que os mendigos, as pessoas que vivem na rua, eles não são mendigos, eles estão mendigos. E isso, para nós que acreditamos na reencarnação, na doutrina espírita, faz toda a diferença. Por quê? Porque aquele espírito, ele não é um mendigo, ele está encarnado por uma série de motivos, de provas, expiações, como mendigo. Mas poderia ser um de nós, ou poderia ser nós na próxima encarnação. Então, quando nós começamos a ver essas pessoas, seja um mendigo, seja, enfim, qualquer tipo de pessoa que passe por uma dificuldade, com esses olhos, como um espírito que está, não um espírito que é, tudo muda. Pelo menos dentro da gente, a gente passa a ter um pouquinho mais de compaixão, porque você vê que aquela pessoa está naquela situação, que ela nem entende, ela nem sabe, porque isso vem de vidas passadas. Ela de repente até pediu aquilo como uma prova, como uma expiação, lhe foi imposto. Então, quando nós conseguimos ver as pessoas com esse olhar, as pessoas que necessitam, nós conseguimos praticar um pouquinho mais essa caridade moral. Aquela pessoa que sofre, que só reclama, que fala, passa a vida reclamando, temos que entender que ela está naquela condição, mas que ela não é aquela condição. Ela, como nós, é um espírito imperfeito, encarnado na Terra, para buscar a sua melhoria. Então isso já muda a forma que a gente vê aquela pessoa. E quando muda a forma que a gente vê, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Isso faz toda a diferença no nosso olhar, na nossa forma
de ajudar na nossa forma de ver aquela situação. E falando nisso, nós temos que ficar atentos também para os infortúnios ocultos, que também faz parte desse capítulo. O que são os infortúnios ocultos? São aquelas pessoas que sofrem sem pedir ajuda. São aquelas pessoas que sofrem sem reclamar. E que não são vistas, por isso infortúnios ocultos, não são vistas pela gente, não são vistas por instituições, por centros, por igrejas, enfim, qualquer instituição que pratique o bem. E essas pessoas que sofrem caladas, são aquelas que nós temos também que ficar atentos e buscar. E essas pessoas podem estar, inclusive dentro de casa. Pode estar com um problema emocional muito grande, reagindo ou praticando a determinados atos, e nós não percebemos. E quando nós não percebemos, pode ser um filho que depois vai resolver isso nas drogas, ou em atos mais fortes. Pode ser um pai, uma mãe, ou uma esposa, ou um marido que entra em depressão. Então nós temos que ficar atentos a essas pessoas que sofrem caladas, porque essas pessoas necessitam também dessa nossa caridade moral. Porque, voltando à questão do velocidade 2x, muito importante hoje, né? Lembrando o óbolo da viúva, que é uma passagem também desse capítulo, aquela viúva deu do materialmente, aquilo que ela necessitava. E se para nós, que estamos, graças a Deus, numa boa situação financeira, não vai fazer diferença dar R$50, que tal pensarmos em dar daquilo que mais necessitamos? E o que mais necessitamos hoje em dia é tempo. Se vocês repararem, pensarem, nós não temos tempo para quase nada. Todo mundo fala todo dia, né? Como passa rápido, como passa rápido. E passa rápido mesmo. Então, quando nós conseguimos dar um pouquinho do nosso tempo, seja em qualquer atividade, engajando-se numa atividade, dentro ou fora da casa espírita, ou ouvindo mais as pessoas, enfim, todos nós sabemos, quando nós queremos, nós damos um jeito de doar um pouquinho do nosso tempo para ajudar o próximo. Nós já estamos praticando a caridade. Quem sabe a gente volta para a velocidade 1x e conseguimos olhar ao nosso redor e pensar um pouquinho mais o que nós queremos na nossa vida. Porque é invariável, gente. Quando nós somos jovens, tudo não tem um limite, não existe limite. Mas quando nós começamos a chegar a uma certa idade, nós começamos já a pensar algumas coisas. E uma delas é: para onde eu vou? Nós aqui sabemos. E se eu vou para o plano espiritual, como eu vou para lá? Em que situação eu vou para lá? Porque o resto vai ficar aqui no planeta Terra. É invariável. Tudo que nós temos vai ficar por aqui. Então, como eu vou para lá? Eu vou me preparar? Eu estou me preparando? Esse é o desafio de agora. Esse é o nosso desafio. Portanto, e vocês veem que a caridade ela é tão importante que Chico Xavier, em uma entrevista, disse que se um dia eu tiver que escolher entre a doutrina teórica e a prática da caridade, eu fico com a segunda. Tão importante para nós essa prática da caridade. Não adianta frequentar o centro, participar de preleções, dar preleções e sair daqui se transformar. Isso não adianta de nada, não vai resolver. Então, como nós sabemos que as palavras elas convencem, mas os exemplos arrastam, nós temos que ser, nós todos espíritas, um exemplo vivo.
Não estamos dizendo vamos virar santo, que ninguém vai sair daqui e virar santo, tá? Ninguém. Todos nós temos defeitos, problemas, escorregamos, levantamos, faz parte. Mas quando nós nos perdoamos e tentamos melhorar, isso tudo com certeza nos ajuda e nos ajudará muito. Então essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e peço para que junto comigo possamos agradecer ao plano espiritual por aqui estarmos. Agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, agradecer por tudo que somos, especialmente tudo que somos. E agradecidos, pedir ao plano espiritual que nos abençoe, abençoe a nossa família, nos dê uma semana de luz, paz e harmonia. E que possamos ser um exemplo vivo, dentro dos nossos limites, mas com a boa intenção da prática da caridade. Que assim seja.